O som ecoou pela mansão como um tiro. O prato de porcelana fina se estilhaçou contra a parede de mármore, os pedaços espalhando-se pelo chão como lágrimas cristalizadas. Você é uma inútil, uma completa inútil! As palavras de Helena cortaram o ar como lâminas afiadas. Aos 28 anos, ela era a personificação da beleza venenosa. Cabelos loiros impecáveis, corpo esculpido por personal trainers caros e olhos azuis que poderiam seduzir qualquer homem, mas que agora brilhavam com uma crueldade assustadora. No centro da cozinha luxuosa, uma menina de apenas 12 anos tremia como uma folha ao vento. Sofia tinha cabelos castanhos desalinhados, óculos tortos no rostinho pálido e uma expressão de terror puro que partia o coração. Suas mãos pequenas seguravam os cacos do prato que havia deixado cair acidentalmente. Eu não queria... Foi sem querer, tia Helena. A voz de Sofia era um sussurro quebrado, quase inaudível. Tia? Eu não sou sua tia, seu monstro. Helena avançou como uma fera, seus saltos Louboutin batendo no mármore com violência. Você não deveria nem estar aqui. Seu pai foi um idiota em te trazer para esta casa. Sofia encolheu-se contra a bancada de granito, as lágrimas escorrendo livremente por suas bochechas. A menina havia perdido a mãe há apenas 6 meses em um acidente de carro e agora vivia com o pai, o empresário milionário Eduardo Castelo Branco. Mas Eduardo viajava constantemente a trabalho, deixando a filha aos cuidados de Helena, sua namorada há 2 anos. Por favor, não conta pro papai. Eu vou limpar tudo. Eu prometo. Sofia implorou, começando a juntar os cacos com as mãos trêmulas. Pare com isso. Helena chutou os pedaços longe, alguns cortando levemente a mão da menina. Você vai cortar os dedos e depois vão dizer que foi culpa minha. É isso que você quer, não é? Me fazer de vilã. O sangue começou a pingar da palma de Sofia, manchando o chão imaculado. A menina olhou para a própria mão com confusão, como se não entendesse de onde vinha aquela dor física que era tão pequena perto da dor em seu coração. Eu só queria um copo d'água, murmurou Sofia, mais para si mesma do que para Helena. Queria um copo d'água? Helena riu, um som cruel e estridente. Então vai beber água da torneira do jardim como os cachorros. Porque é isso que você é, um vira-lata que meu namorado teve pena de recolher da rua. Neste exato momento, a porta dos fundos se abriu silenciosamente. Carla Silva, de 35 anos, empregada da família há apenas 1 mês, entrou carregando sacolas de compras do supermercado. O que ela viu a fez paralisar de horror. Helena, furiosa como uma tempestade, e Sofia, pequena e indefesa, sangrando e chorando no chão. Os olhos de Carla, castanhos, gentis, mas agora cheios de uma fúria contida, encontraram os de Sofia. Por um segundo, o tempo parou. Ali estava uma mulher simples, que havia crescido na periferia, lutado para criar o próprio filho sozinha e que reconhecia a dor de uma criança abandonada porque ela mesma já havia sido essa criança. O que aconteceu aqui? Carla perguntou, sua voz calma, mas com uma firmeza que fez Helena se virar surpresa. Nada que seja da sua conta, empregada. Helena cuspiu as palavras como veneno. A menina foi desastrada e quebrou um prato de R$1.000. Agora vai pagar por isso. Carla colocou as sacolas no chão devagar, sem tirar os olhos de Sofia. Ela viu o sangue, viu o terror no rosto da criança, viu a crueldade pura nos olhos de Helena. E naquele momento, algo despertou dentro dela. Um instinto maternal feroz que havia sido temperado pela adversidade. Sofia, querida, vem aqui comigo. Carla estendeu a mão para a menina, sua voz doce como mel. Vamos cuidar desse machucado. Ela não vai a lugar nenhum. Helena bloqueou o caminho, seus olhos brilhando com ódio. Você é apenas uma empregada. Não tem autoridade sobre esta criança. O confronto estava armado. De um lado, Helena, poderosa, rica, acostumada a ter tudo o que queria. Do outro, Carla,
Simples, humilde, mas com uma força que vinha de ter sobrevivido a tempestades muito piores que aquela mulher mimada. Senhorita Helena, Carla disse, e sua voz tinha agora uma qualidade de aço que Helena nunca havia escutado antes. Todo mundo tem autoridade para proteger uma criança quando vê ela sendo maltratada. Helena recuou um passo, algo em seus instintos a alertando que havia subestimado aquela mulher. Mas seu orgulho era maior que sua prudência. Você está demitida, Helena declarou, levantando o queixo com arrogância. Junte suas coisas e saia da minha casa agora. Esta casa é do Sr. Eduardo, Carla respondeu calmamente, aproximando-se de Sofia. E eu não vou a lugar nenhum enquanto esta criança precisar de proteção. Sofia olhou entre as duas mulheres, uma que a aterrorizava, outra que aparecia como um anjo da guarda. E pela primeira vez em meses sentiu uma fagulha minúscula de esperança brilhar em seu coração dilacerado. A guerra havia começado e não haveria prisioneiros. 3 horas depois, no pequeno quarto de empregada no térreo da mansão, Carla cuidadosamente limpava os cortes na mão de Sofia. A menina estava sentada na cama simples, observando com fascínio como aquela mulher, praticamente uma estranha, tratava seus ferimentos com tanta delicadeza. Vai arder um pouquinho, tá bom? Carla avisou antes de aplicar o antisséptico. Sofia apenas assentiu, mordendo o lábio inferior. Ela havia chorado tanto nas últimas horas que parecia não ter mais lágrimas. Você tem nome bonito, sabia? Carla continuou conversando enquanto enfaixava a mão pequena. Sofia significa sabedoria. Minha avó sempre dizia que as pessoas com esse nome eram especiais. Os olhos de Sofia se ergueram tímidos. A mamãe que escolheu. Ela dizia que eu ia ser uma menina muito inteligente. E é mesmo, Carla sorriu, e foi como se o sol entrasse no quarto escuro. Vi seus livros lá no seu quarto. O Pequeno Príncipe. Anne of Green Gables. Você gosta de ler? Gostava, Sofia corrigiu, baixando os olhos. Agora a tia Helena diz que é perda de tempo, que eu deveria estar fazendo aula de etiqueta e aprendendo a não ser uma envergonha para o papai. Carla sentiu uma raiva quente subir pelo peito, mas a controlou. Não era hora de falar mal de Helena na frente da criança. Ainda não. E o que você acha disso? Sofia deu de ombros, um gesto que parecia grande demais para seu corpo pequeno. Não sei, talvez ela tenha razão. Eu só faço besteira mesmo. Quebro as coisas, falo na hora errada, não consigo me arrumar direito. Ei, olha para mim! Carla segurou o queixo de Sofia suavemente, fazendo a menina levantar os olhos. Você tem 12 anos. Você deve quebrar coisas às vezes, deve falar na hora errada, deve bagunçar o cabelo brincando. Isso se chama ser criança. Mas a tia Helena diz... A tia Helena diz muita coisa, Carla interrompeu. Mas ela não é sua mãe, não é seu pai, e definitivamente não sabe o que é melhor para você. Sofia ficou em silêncio por um momento, processando essas palavras revolucionárias. Ninguém havia falado assim sobre Helena em meses. Por que você está sendo boa comigo? Sofia perguntou finalmente. Todo mundo que trabalha aqui fica do lado dela. A dona Francisca, a cozinheira, sempre diz que eu tenho que obedecer à tia Helena, porque ela vai ser minha madrasta. Carla terminou o curativo e se sentou na cama ao lado de Sofia. Quer que eu conte uma história? Sofia assentiu, e Carla viu um brilho de curiosidade infantil, algo que parecia ter sido espremido para fora da criança há muito tempo. Quando eu tinha sua idade, minha mãe morreu também. Carla começou, sua voz suave, mas firme. Meu pai, ele não sabia o que fazer comigo. Então ele se casou com uma mulher que não gostava de criança. Ela não me batia, mas ela me fazia sentir como se eu fosse um fardo, um erro, algo que não deveria existir. Sofia se aproximou um pouco mais, seus olhos grandes fixos no rosto de Carla. E aí o que aconteceu? Eu cresci acreditando naquilo, que eu era um fardo, que eu não valia nada. Levei anos para perceber que ela estava errada. Carla sorriu tristemente.
Não quero que você passe pelos mesmos anos que eu passei, Sofia. Você é uma menina linda, inteligente, especial. E se alguém está fazendo você sentir o contrário, esse alguém está mentindo. Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas novamente, mas dessa vez eram diferentes. Lágrimas de alívio, como se alguém finalmente tivesse acendido uma luz em um quarto que estava escuro há meses. Você vai ficar aqui? Sofia perguntou com voz pequena. A tia Helena disse que você foi demitida. Ela não pode me demitir, Carla disse com convicção. Só seu pai pode fazer isso. E até ele voltar da viagem, eu vou estar aqui, te protegendo. Naquele momento, passos pesados ecoaram no corredor. Helena apareceu na porta, seu rosto uma máscara de fúria contida. Sofia, suba para seu quarto, agora! A menina se encolheu instintivamente, mas Carla se levantou, colocando-se entre Helena e Sofia como um escudo humano. Ela acabou de se machucar. Precisa descansar. Ela precisa aprender que ações têm consequências. Helena retrucou, seus olhos brilhando perigosamente. E você precisa aprender qual é o seu lugar nesta casa. Meu lugar, Carla disse calmamente, é onde quer que essa criança precise de proteção. Helena deu um passo para dentro do quarto, invadindo o espaço pessoal de Carla. Ela era mais alta, usava roupas caras, tinha toda a arrogância que o dinheiro pode comprar. Mas Carla não recuou nem um centímetro. Você não sabe com quem está mexendo, empregadinha, Helena sussurrou venenosamente. Eu posso tornar sua vida um inferno. Posso garantir que você nunca mais trabalhe em uma casa decente nesta cidade. Carla sorriu, um sorriso pequeno, mas que carregava anos de luta e sobrevivência. Senhorita Helena, ela disse baixinho, você não sabe com quem você está mexendo. Eu já passei pelo inferno e voltei. E não há nada, nada, que uma princesinha mimada como você possa fazer que seja pior do que o que eu já enfrentei para chegar até aqui. O silêncio que se seguiu foi elétrico. Sofia observava a cena com os olhos arregalados, vendo pela primeira vez alguém fazer frente à mulher que havia se tornado o terror de sua existência. Helena recuou, mas seus olhos prometiam guerra. Muito bem, ela disse finalmente. Mas quando Eduardo voltar, vamos ver quem ele vai acreditar, na mulher que ama ou numa empregada qualquer com fantasias de heroína. Ela saiu batendo os saltos no chão, deixando para trás uma tensão que parecia vibrar no ar. Sofia olhou para Carla com admiração e medo misturados. Ela vai fazer mal para você. Carla se ajoelhou na frente de Sofia, segurando suas mãos pequenas. Talvez. Mas sabe de uma coisa? Algumas coisas na vida valem a pena lutar, mesmo quando a briga parece perdida. E você, Sofia Castelo Branco, é definitivamente uma dessas coisas. Pela primeira vez em meses, Sofia sorriu. Um sorriso tímido, assustado, mas genuíno. A batalha estava apenas começando. Os próximos dias trouxeram uma guerra silenciosa que permeava cada canto da mansão. Helena havia mudado de estratégia. Em vez de ataques diretos, ela optou por uma crueldade mais sutil, mais calculada. Sofia agora era castigada, constantemente, por pequenas infrações. Deixou uma migalha na mesa, sem sobremesa, esqueceu de arrumar a cama perfeitamente, sem televisão, respirou muito alto durante o jantar, direto para o quarto. Mas o pior de tudo era como Helena havia começado a isolar Sofia de Carla. Sempre que a empregada tentava se aproximar da menina, Helena aparecia com alguma tarefa urgente. Carla, preciso que você lave todas as cortinas da sala de estar. Hoje. Carla, o jardim está uma bagunça. Os vizinhos vão pensar que somos desleixados. Carla, essa prataria está um horror. Eu espero que esteja brilhando até amanhã de manhã. Tarefas intermináveis, desnecessárias, criadas especificamente para manter Carla longe de Sofia. E sempre com o mesmo tom venenoso. Ou você faz isso, ou pode procurar outro emprego. Mas Carla era mais esperta do que Helena imaginava.
Durante os 15 anos em que havia criado seu filho Lucas sozinha, trabalhando em 3 empregos diferentes, ela havia aprendido a ser estratégica, a economizar energia, a escolher as batalhas certas. Então, ela começou seu próprio jogo. Enquanto lustrava a prataria desnecessariamente, Carla observava. Enquanto lavava cortinas perfeitamente limpas, ela escutava. E o que ela viu e ouviu a deixou enojada. Helena falava ao telefone com suas amigas ricas, rindo de Sofia como se ela fosse uma piada cruel. Imagina só, a criancinha ainda faz xixi na cama às vezes. 12 anos. É de uma patologia. Eduardo vai ter que mandar ela para um colégio interno logo, ou ela vai virar uma completa inadaptada social. Ou então, quando alguma visita perguntava sobre a filha de Eduardo. Ah, a Sofia, coitadinha, ainda está em processo de adaptação. A morte da mãe foi muito traumática, sabe? Às vezes ela inventa histórias, fantasia coisas. É normal em crianças que passaram por trauma. Carla percebia a estratégia diabólica. Helena estava preparando o terreno para que, quando Sofia finalmente explodisse ou tentasse denunciar os maus-tratos, todos pensassem que era fantasia de uma criança traumatizada. A gota d'água aconteceu numa quinta-feira chuvosa. Carla estava no jardim, colhendo algumas ervas para o tempero do almoço, quando ouviu gritos vindos da casa. Correu em direção ao som e encontrou Sofia no hall principal, encharcada da cabeça aos pés, tremendo de frio e de medo. Eu disse para você não pisar no tapete persa, com os sapatos molhados. Helena berrava, sua voz ecoando pelos corredores de mármore. Eu esqueci, estava chovendo e eu corri para dentro. Sofia soluçava, seus dentes batendo de frio. Esqueceu? Você sempre esquece, sempre arruma uma desculpa. Helena agarrou o braço de Sofia com força. Sabe quanto custa este tapete? 50 mil reais. Seu pai trabalha feito um condenado para pagar por estas coisas e você as destrói sem nem pensar. Carla se aproximou devagar, notando como Helena apertava o braço de Sofia com força suficiente para deixar marcas. Senhorita Helena, a menina está gelada. Ela precisa de um banho quente antes que pegue pneumonia. Ela precisa aprender. Helena se virou para Carla com os olhos injetados de ódio. E você precisa parar de passar a mão na cabeça dela. Por sua causa, ela está ficando mais mimada ainda. Eu não estou mimando ninguém. Estou sendo humana. Humana? Helena riu. Um som áspero. Você quer saber o que é humano? Humano é preparar essa criança para o mundo real, para a vida que a espera. Ela não pode ser uma princesinha frágil para sempre. Sofia estava balançando de frio, seus lábios começando a ficar azuis, mas Helena parecia não notar ou não se importar. Com licença, Carla disse firmemente, aproximando-se de Sofia. Vou levar ela para tomar um banho quente. Você não vai fazer nada. Helena bloqueou o caminho novamente. Ela vai ficar exatamente onde está até entender que suas ações têm consequências. Foi nesse momento que Carla tomou uma decisão que mudaria tudo. Enquanto Helena discursava sobre consequências e responsabilidade, Carla discretamente tirou seu celular do bolso e começou a gravar. Olha para ela, Sofia. Helena continuou, alheia ao que Carla estava fazendo. Molhada, patética, destruindo tudo que toca. É assim que você quer que seu pai te veja quando ele voltar? Como uma criança irresponsável que não consegue nem andar pela própria casa sem causar prejuízo. Sofia estava chorando silenciosamente agora, seus soluços pequenos e quebrados. Eu sinto muito, eu sinto muito. Ela repetia como um mantra. Sentir muito não paga o tapete. Helena gritou. Sentir muito não paga nada. Você é um fardo, Sofia. Um peso morto que seu pai carrega por obrigação. Carla parou de gravar. Ela tinha o suficiente. Chega, ela disse, sua voz cortando o ar como uma lâmina. Helena se virou, surpresa pela autoridade naquele tom. Sofia, vai tomar seu banho. Agora!
Carla ordenou, e havia algo em sua voz que fez a menina obedecer imediatamente, correndo escada acima. Helena estava vermelha de raiva. Como você ousa? Como eu ouso? Carla guardou o celular no bolso, seus movimentos deliberadamente lentos. Como você ousa maltratar uma criança? Como você ousa chamar uma menina de 12 anos de fardo? Como você ousa deixar ela tremendo de frio para provar um ponto idiota sobre um tapete? Saia da minha casa, Helena sibilou. Saia da minha casa agora. Ainda não é sua casa, Carla retrucou calmamente. E eu ainda não terminei meu trabalho aqui. Helena deu um passo ameaçador na direção de Carla. Você não sabe no que está se metendo. Quando Eduardo voltar, ele vai saber exatamente o tipo de mulher com quem está dividindo a casa. Carla subiu as escadas, deixando Helena sozinha no hall, furiosa e, pela primeira vez, genuinamente preocupada. No quarto de Sofia, Carla encontrou a menina saindo do banho, ainda trêmula, mas pelo menos aquecida. Ela ajudou Sofia a se vestir e a penteou os cabelos com cuidado. Carla, Sofia disse baixinho, a tia Helena tem razão. Eu sou um fardo para o meu pai. Carla parou de pentear e se ajoelhou na frente de Sofia, olhando nos olhos da menina. Escuta bem o que eu vou te falar e nunca mais esquece. Você não é um fardo. Você é o maior tesouro que seu pai tem. E se alguém não consegue ver isso, o problema não é seu. O problema é de quem não tem olhos para enxergar. Sofia assentiu, mas Carla via que as palavras cruéis de Helena haviam plantado sementes venenosas na mente da criança. Naquela noite, enquanto Sofia dormia, Carla ficou acordada planejando. Ela tinha a gravação. Isso era um começo. Mas sabia que Helena era esperta, manipuladora. Uma única gravação poderia não ser suficiente. Ela precisava de mais provas, precisava de aliados. E mais importante de tudo, precisava que Eduardo voltasse logo da viagem. Porque o tempo estava se esgotando e Carla podia sentir que Helena estava planejando algo muito pior. A guerra estava escalando e Sofia era o prêmio. Eduardo Castelo Branco estava há 2 semanas em Singapura, fechando um contrato milionário que garantiria o futuro da família por gerações. Aos 42 anos, ele era um homem devastado pela perda da esposa, Ana, e tentava enterrar a dor no trabalho. Por isso, as chamadas diárias para casa eram breves, sempre atendidas por Helena, que pintava um quadro perfeito de harmonia doméstica. Como está minha pequena? Eduardo perguntava sempre em meio às reuniões e jet lag. Oh, ela está bem, amor. Crescendo, aprendendo. Você sabe como é a idade difícil. Helena respondia com voz doce. Mas estamos nos entendendo cada vez melhor. Ela até me chamou de mamãe ontem. Eduardo sorria do outro lado do mundo, aliviado por sua filha estar se adaptando. Ele não sabia que Sofia mal falava durante as refeições, que havia perdido peso, que acordava no meio da noite, gritando com pesadelos. Enquanto isso, na mansão, Carla havia se tornado uma detetive involuntária. Durante suas tarefas domésticas, ela observava tudo, registrava tudo, e o que descobriu a deixou nauseada. Helena não maltratava Sofia apenas quando estava irritada. Ela havia criado um sistema meticuloso de tortura psicológica. Carla encontrou uma lista na gaveta do escritório de Helena, enquanto limpava, obviamente. Era uma planilha detalhada, intitulada Correções Comportamentais, Sofia. Incluía itens como falar fora de hora, 30 minutos de silêncio obrigatório, derrubar algo, limpeza de toda a casa, chorar, isolamento no quarto até parar, falar sobre a mãe, perda de privilégios de TV por 3 dias. Mas a descoberta mais chocante estava no tablet de Helena, que ela havia esquecido aberto na sala enquanto saía para o salão de beleza. Carla quase deixou o tablet cair quando viu as conversas no WhatsApp entre Helena e uma amiga chamada Bruna. Helena: não aguento mais essa criança. Eduardo vai ter que escolher entre ela e eu. Bruna: pensei que você gostava de crianças.
Helena. Gostar? Ela é um obstáculo. Eduardo gasta uma fortuna com terapias, escola particular, babás, dinheiro que deveria ser nosso. Bruna. Mas ele ama a filha. Helena. Por enquanto. Mas toda paciência tem limite. Estou trabalhando nisso. Bruna. O que você quer dizer? Helena. Existem colégios internos excelentes na Suíça. Longe daqui. Vou convencer Eduardo que é melhor para ela e para nós. Carla fotografou tudo rapidamente, as mãos tremendo de raiva. Helena estava planejando se livrar de Sofia e Eduardo nem imaginava. Mas as surpresas não pararam por aí. Naquela tarde, enquanto Sofia estava na terapia, uma das poucas coisas que Helena não conseguira cancelar ainda, Carla estava limpando o quarto da menina quando encontrou um diário escondido embaixo do colchão. Ela hesitou. Ler o diário de uma criança era invasão de privacidade. Mas algo a instintos lhe disseram que Sofia havia escondido aquele diário por uma razão. As primeiras páginas eram cheias de saudade da mãe, tristeza pela perda, mas também esperança pelo pai e pela nova vida. Mas conforme as páginas avançavam, o tom mudava dramaticamente. A tia Helena gritou comigo de novo hoje porque derrubei suco na mesa. Ela disse que mamãe ficaria envergonhada de mim. Será que ela tem razão? Papai ligou e perguntou se eu estava bem. Queria contar sobre os gritos, mas a tia Helena estava do meu lado, fazendo sinais para eu falar que estava tudo bem. Estou com medo. A Carla é a única pessoa boa nesta casa. Ela me faz lembrar da mamãe. Será que ela vai embora também? A última entrada de 2 dias atrás fez o coração de Carla se partir. Hoje, a tia Helena diz que o papai está pensando em me mandar para um colégio longe daqui porque eu sou muito difícil. Talvez seja melhor mesmo. Assim ela fica feliz e o papai não precisa se preocupar comigo. Eu só queria que a mamãe voltasse. Carla fechou o diário com lágrimas nos olhos. Aquela criança estava sendo manipulada a acreditar que era um problema, que não merecia amor, que seria melhor para todos se ela simplesmente desaparecesse. Naquele momento, ela ouviu o som do carro na garagem. Sofia estava voltando da terapia com o motorista, Sr. José, um homem de 60 anos, que trabalhava para a família há mais de 10 anos. Carla teve uma ideia súbita. Talvez Sr. José soubesse de coisas que ela não sabia. Ela o encontrou na garagem, guardando as chaves do carro. Senhor, José, posso falar com o senhor um minutinho? O homem a olhou desconfiado. Na hierarquia da criadagem, ele estava acima dela. Havia servido Ana, a primeira esposa, e tinha uma relação especial com a família. É sobre a menina Sofia, Carla continuou. O rosto de Sr. José se fechou. O que tem a menina? O senhor não acha que ela está diferente, mais triste? Sr. José ficou em silêncio por um longo momento, limpando as mãos com um pano. Dona Carla, ele disse finalmente, eu dirijo esta família faz 10 anos. Vi a menina Sofia nascer, crescer, vi a alegria dela com a mãe e vi essa alegria morrer junto com Dona Ana. Mas não é só luto, Sr. José. Eu sei o que é. Ele a interrompeu, sua voz baixa e carregada. Você acha que sou cego? Surdo? A menina entra no carro depois dos castigos da Dona Helena com os olhos vermelhos de chorar. Às vezes ela pergunta se o pai dela ainda gosta dela. Uma criança de 12 anos perguntando se o próprio pai ainda gosta dela. Carla se aproximou. Então por que o senhor não faz nada? Sr. José deu uma risada amarga. Fazer o quê? Quem vai acreditar num motorista velho contra a namorada do patrão? Eu já tentei falar com o Sr. Eduardo antes da última viagem, mas ele estava tão focado nos negócios. Ele não sabe? Ele não quer saber. Sr. José corrigiu tristemente. Ele está fugindo da própria dor, deixando a filha para trás. E essa mulher, ela percebeu isso. Ela está usando a ausência dele para quebrar a menina por dentro. Temos que fazer alguma coisa. Temos? Sr. José a encarou. Dona Carla, a senhora trabalha aqui há 1 mês. Eu trabalho há 10 anos.
Se eu falar alguma coisa e o Sr. Eduardo não acreditar, eu perco meu emprego, minhas referências, tudo. Não posso me dar ao luxo de ser herói. Carla entendeu. Sr. José era um bom homem preso em um sistema onde falar a verdade poderia custar tudo o que ele havia construído. Mas se eu conseguir provas, gravações, fotos, evidências que Eduardo não possa ignorar, Sr. José a estudou por um longo momento. A senhora realmente se importa com a menina, não é? Ela me lembra muito de mim quando eu era criança. Carla respondeu honestamente. Ninguém me protegeu quando eu precisei. Não vou deixar isso acontecer com ela. Sr. José assentiu lentamente. Então pode contar comigo, mas tem que ser discreto e tem que ser à prova de balas. Porque se errarmos uma vez, não vai ter segunda chance. Naquela noite, Carla e Sr. José se reuniram na garagem depois que Helena saiu para jantar com amigas. Sofia estava dormindo, exausta emocionalmente. Ela tem um sistema, Sr. José explicou. A dona Helena nunca faz nada quando há testemunhas que ela não pode controlar. A dona Francisca, a cozinheira, tem medo dela. As outras empregadas diaristas também. Ela se certificou de que só pessoas que dependem dela presenciem os castigos. Mas hoje eu gravei ela gritando com Sofia no hall. Foi um erro dela. Ela estava perdendo o controle. Sr. José concordou. Mas uma gravação pode não ser suficiente. Ela pode dizer que estava apenas disciplinando, que você tirou de contexto. Então, o que fazemos? Sr. José pensou por um momento. O Sr. Eduardo volta na próxima semana. Eu dirigia para ele e Dona Ana desde antes do casamento. Conheço esse homem. Ele ama a filha mais que a própria vida. Mas ele está cego pela dor e pela culpa de não conseguir proteger Ana do acidente. Culpa? Eles discutiram antes dela sair naquela noite. Bobagem de casal, sobre ele trabalhar demais. Ana saiu dirigindo irritada e... Bem, aconteceu o acidente. Ele se culpa por isso. Acha que se não tivesse brigado, ela estaria viva. Carla começou a entender a dinâmica complexa. Eduardo estava usando Helena como um curativo para sua própria ferida, sem perceber que ela estava envenenando sua filha. Precisamos de mais do que gravações, ela disse. Precisamos mostrar para ele um padrão de comportamento, provas que não possam ser negadas ou reinterpretadas. E como fazemos isso? Carla sorriu. Um sorriso que não tinha nada de alegre. Helena é inteligente, mas é arrogante, e pessoas arrogantes sempre cometem o mesmo erro. Acham que são as mais espertas da sala. Nos próximos 3 dias, Carla executou um plano meticuloso. Ela começou a deixar pequenos gravadores escondidos pela casa. Eram dispositivos minúsculos que seu filho Lucas havia lhe dado para gravar as aulas da faculdade à distância que ela estava fazendo. Também começou a documentar tudo. Fotografou os braços de Sofia com marcas dos apertos de Helena, filmou discretamente a menina chorando depois dos castigos, gravou as conversas telefônicas venenosas de Helena com suas amigas. Mas a prova mais devastadora veio por acaso. Helena havia saído para um spa com as amigas, deixando Sofia aos cuidados de Carla. A menina estava mais relaxada, brincando no jardim pela primeira vez em semanas, quando o telefone fixo da casa tocou. Era Eduardo, ligando de Singapura. Alô, papai! Sofia atendeu com uma alegria genuína que Carla não via há tempos. Oi, minha princesa. Como você está? Eu estou bem, papai. Com saudades. Carla viu a oportunidade. Ela discretamente ativou o gravador do celular. E como estão as coisas aí em casa? A Helena está cuidando bem de você? Houve uma pausa longa. Carla podia ver Sofia lutando consigo mesma, querendo desesperadamente contar a verdade, mas com medo das consequências. Papai, Sofia disse finalmente, sua voz pequena. A tia Helena disse que você está pensando em me mandar para um colégio interno. O quê? Eduardo soou genuinamente surpreso. Filha, de onde você tirou essa ideia? Ela disse que eu sou muito difícil.
que eu faço você se preocupar demais, que seria melhor se eu ficasse longe. Do outro lado da linha, Carla podia quase ouvir o coração de Eduardo se partindo. Sofia, me escuta bem. Eu nunca disse isso. Eu nunca pensaria em te mandar embora. Você é a coisa mais importante da minha vida. Sofia começou a chorar, lágrimas de alívio e confusão. Mas ela disse que você concordou, que você pediu para ela procurar escolas. A quem disse isso para você? A voz de Eduardo estava mudando, ficando mais grave, mais perigosa. A tia Helena, ontem. Ela disse que depois que você voltar, vamos conversar sobre me mandar para a Suíça, porque lá as meninas aprendem a ser mais educadas. O silêncio do outro lado da linha era ensurdecedor. Papai, você ainda está aí? Estou, minha amor. Escuta, eu vou voltar mais cedo. Amanhã eu estarei aí, tá bom? De verdade? De verdade. E Sofia, se alguma coisa, qualquer coisa acontecer até eu chegar, você liga para o vovô Ricardo, tá bom? Você tem o número dele. Depois que a ligação terminou, Sofia ficou parada no jardim, ainda processando a conversa. Carla se aproximou gentilmente. Como você se sente? Confusa, Sofia admitiu. A tia Helena sempre diz que fala essas coisas porque o papai pediu, mas ele pareceu surpreso. Sofia, olha para mim. Carla se ajoelhou na frente da menina. Eu quero que você me responda uma coisa, e seja completamente honesta. Você já ouviu seu pai pedindo para Helena te castigar? Ou dizendo que você é difícil? Sofia pensou por um longo momento. Não, ela disse finalmente. Nunca. Quando o papai está aqui, ele sempre é carinhoso comigo, e a tia Helena também é diferente quando ele está. Diferente como? Ela sorri mais, fala mais baixo. Às vezes até me dá carinho na frente dele, mas quando ele sai, Sofia estremeceu. Carla sentiu uma mistura de raiva e triunfo. Eduardo estava voltando mais cedo. Ela tinha as gravações, tinha as provas, tinha aliados. Mas também sabia que Helena perceberia que algo havia mudado. E uma cobra ferida é sempre mais perigosa. Naquela noite, Helena chegou em casa de bom humor, cheirando a champanhe e tratamentos caros. Mas seu humor mudou drasticamente quando viu Sofia ainda acordada, brincando na sala com Carla. Por que essa menina não está no quarto? Ela perguntou, sua voz já carregada de irritação. Ela terminou a lição de casa cedo e queria brincar um pouco. Carla respondeu calmamente. Brincar? Helena riu com desprezo. Ela tem 12 anos, não 5. Deveria estar estudando, lendo, se preparando para ser uma pessoa útil. Sofia se encolheu, mas não se moveu do lugar. Vá para o quarto, Sofia. Agora. Na verdade, Sofia disse, sua voz trêmula, mas determinada, o papai disse que vai voltar amanhã. Ele disse que quer conversar comigo sobre as escolas na Suíça. Helena congelou. Por um segundo, sua máscara de controle escorregou, e Carla viu algo perigoso brilhar em seus olhos. Ele disse o quê? Que nunca pediu para você procurar escolas, que nunca disse que eu era difícil. Sofia continuou ganhando coragem. Ele pareceu surpreso quando eu contei. O silêncio que se seguiu foi mortal. Helena olhou de Sofia para Carla, seus cálculos mentais quase visíveis. Vocês duas, ela disse finalmente, sua voz perigosamente baixa, acabaram de cometer o maior erro de suas vidas. A guerra havia escalado. E agora não haveria mais disfarces. Helena passou a noite inteira acordada, caminhando pela casa como um animal enjaulado. Carla a observava discretamente da janela de seu quarto, vendo a silhueta da mulher se movendo pela sala, falando ao telefone em sussurros urgentes. Às 6 da manhã, quando Carla desceu para preparar o café, encontrou Helena já vestida impecavelmente, maquiada como se fosse para uma reunião de negócios. Bom dia, Carla, Helena disse com uma doçura que soava mais ameaçadora que qualquer grito. Precisamos conversar. Sofia ainda dormia lá em cima. A casa estava silenciosa, exceto pelo tic-tac do relógio antigo no hall. Senta! Helena gesticulou para uma das cadeiras da cozinha.
Não era um pedido. Carla se sentou, mantendo as mãos relaxadas sobre a mesa, mas todo o músculo do seu corpo estava tenso. Você sabe, Helena começou, servindo café como se fosse uma anfitriã elegante. Eu realmente admirava sua dedicação, sua lealdade a Sofia. Até ontem. Ela colocou a xícara na frente de Carla com um sorriso gelado. Ontem você cruzou uma linha. Você interferiu em assuntos familiares que não são da sua conta. Você plantou ideias na cabeça de uma criança confusa e traumatizada. Eu não plantei nada. Só deixei ela falar com o próprio pai. Ah, sim, a ligação. Helena se sentou na frente de Carla, cruzando as pernas elegantemente. Você acha que é muito inteligente, não é? Gravando conversas, colhendo evidências. O sangue de Carla gelou. Como Helena sabia dos gravadores? Surpresa? Helena sorriu, notando a expressão de Carla. Eu não sou idiota, querida. Você acha que eu não notaria meus objetos sendo movidos? Não perceberia você mexendo no meu tablet, no meu celular? Carla permaneceu em silêncio, mas sua mente trabalhava rapidamente. Se Helena sabia das gravações, por que não havia confrontado ela antes? Está se perguntando por que eu não disse nada antes? Helena leu seus pensamentos. Porque eu queria ver até onde você iria. Queria entender o quanto você estava disposta a sacrificar por uma criança que nem é sua. Helena se inclinou para a frente, seus olhos azuis brilhando com malícia. E agora eu sei. Você está disposta a sacrificar tudo. Sua carreira, sua reputação, sua liberdade. Do que você está falando? Oh, Carla! Helena suspirou dramaticamente. Você realmente não pensou nas consequências, pensou? Empregada doméstica flagrada roubando joias da patroa. Invasão de privacidade, violação de confiança, furto. Eu nunca... Você nunca o quê? Nunca mexeu nas minhas coisas. Nunca gravou conversas privadas sem permissão. Nunca invadiu minha privacidade. Carla percebeu a armadilha se fechando ao seu redor. Helena havia deixado ela coletar as evidências, sabendo que poderia usar isso contra ela. As gravações mostram você maltratando uma criança. As gravações mostram uma madrasta tentando disciplinar uma enteada difícil. Contexto é tudo, Carla. E o contexto é que uma empregada instável, possivelmente com problemas mentais, se obcecou com uma criança traumatizada e começou a fantasiar que estava sendo maltratada. Helena se levantou, indo até a janela. Eduardo vai chegar hoje à tarde, e quando ele chegar, vai encontrar uma situação muito específica. Sua empregada de confiança foi flagrada tentando roubar minhas joias. Quando confrontada, ela inventou uma história absurda sobre maltrato infantil para se defender. Ninguém vai acreditar nisso. Não? Helena se virou. Você está aqui há 1 mês. Eu estou aqui há 2 anos. Sofia é uma criança traumatizada que às vezes fantasia. E você... Bem, você é uma empregada com necessidades financeiras, não é? Mãe solteira, filho na faculdade, contas para pagar... O celular de Helena tocou. Ela atendeu com um sorriso. Alô, amor? Sim, estou ansiosa para você voltar também. O quê? Não, Sofia está bem. Na verdade, tivemos um pequeno problema aqui. Sim, com a empregada nova. Não quero te preocupar enquanto você está viajando, mas... Tá bem, conversamos quando você chegar. Ela desligou e olhou para Carla com triunfo. Ele já está desconfiado. Já plantei a semente. Agora é só colher os frutos. Nesse momento, passos pequenos desceram a escada. Sofia apareceu na cozinha de pijama, os cabelos bagunçados, esfregando os olhos. Bom dia, tia Helena. Bom dia, Carla. Bom dia, querida. Helena mudou completamente, sua voz se tornando melosa. Dormiu bem? Sofia acenou, mas seus olhos procuraram os de Carla, como se sentisse a tensão no ar. Sofia, amor. Helena continuou. Preciso te contar uma coisa. A Carla vai embora hoje. O quê? Sofia ficou imediatamente alerta. Por quê? Bem, às vezes as pessoas que gostamos fazem coisas que nos decepcionam.
A Carla, ela pegou algumas coisas minhas sem pedir. Isso não é verdade. Sofia se virou para Carla. Você não faria isso? Carla olhou para a menina, seu coração se partindo. Ela podia negar, podia lutar, mas sabia que Helena havia montado uma armadilha perfeita. Se ela tentasse se defender, pareceria que estava mentindo. Se ficasse calada, pareceria culpada. Sofia, Carla disse suavemente, às vezes as coisas parecem mais complicadas do que realmente são. Carla, você não pode ir embora. Sofia correu para ela, agarrando-se ao seu braço. Você prometeu que ia me proteger. E ela tentou, querida. Helena disse com falsa compaixão. Mas às vezes, as pessoas que tentam nos proteger acabam nos machucando sem querer. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Sofia. Não, não, não. Você não pode deixar ela ir embora. Sofia, amor, calma. Helena se aproximou, tentando tocar no ombro da menina, mas Sofia se afastou. Não, você está mentindo, igual mentiu sobre o papai querer me mandar embora. O rosto de Helena se endureceu por uma fração de segundo antes de recuperar a compostura. Sofia, você está confusa, traumatizada. É normal depois da morte da sua mãe. Eu não estou confusa. Sofia gritou, sua voz ecoando pela cozinha. Você é cruel comigo, você me machuca, você mente. Sofia, pare com isso imediatamente. Helena ordenou, sua voz ficando mais fria. Não, não vou parar. Sofia estava histérica agora. Carla, conta para ele, conta tudo pro meu pai quando ele chegar. Helena olhou de Sofia para Carla, seus cálculos mudando rapidamente. A cena estava saindo do controle. Carla, ela disse baixinho, você tem uma escolha. Sai agora quieta, com uma carta de recomendação e 2 meses de salário extra. Ou fica, tenta lutar contra mim e descobre o que acontece quando se mexe com a pessoa errada. Carla olhou para Sofia, pequena, vulnerável, desesperada. Olhou para Helena, poderosa, cruel, implacável. E tomou sua decisão. Sofia, ela disse, ajoelhando-se na frente da menina, escuta bem o que eu vou te falar. Não importa o que aconteça hoje, não importa o que qualquer pessoa diga, você é amada, você é importante, você merece ser protegida. Você não vai embora? Carla hesitou. Ela não podia prometer isso, mas podia prometer algo mais importante. Eu vou lutar por você. Até o último segundo, eu vou lutar por você. Helena sorriu. Um sorriso gelado que não chegava aos olhos. Que tocante, ela disse. Mas a luta já acabou. Você só ainda não percebeu. Do lado de fora, o som de um carro na entrada fez todos paralisarem. Eduardo havia chegado mais cedo do que esperado, e a batalha final estava prestes a começar. Eduardo Castelo Branco entrou pela porta principal como um furacão. 42 horas de voo, 3 aeroportos e uma preocupação corroendo seu coração desde a ligação com Sofia. Ele era um homem que construíra um império empresarial, mas nada o havia preparado para a suspeita terrível que crescia em sua mente. Helena! Sofia! Sua voz ecoou pela mansão. Ele encontrou as 3 na cozinha, Helena impecável como sempre, Sofia com os olhos vermelhos de chorar, e uma mulher que ele assumiu ser a nova empregada. Eduardo, amor! Helena correu para seus braços, mas ele a segurou nos ombros, mantendo-a à distância enquanto estudava a cena. Papai! Sofia correu para ele, agarrando-se à sua cintura como se fosse uma boia salva-vidas. Eduardo abraçou a filha, notando imediatamente como ela estava mais magra, mais frágil. Por cima da cabeça de Sofia, ele encarou Helena. Explica para mim essa história de colégio interno na Suíça. Helena não piscou. Eduardo, você acabou de chegar, está cansado da viagem, não é hora para... É exatamente a hora. Eduardo a interrompeu, sua voz carregada de uma autoridade que fazia CEOs tremerem em salas de reunião. Minha filha me ligou chorando, dizendo que você disse que eu queria mandá-la embora. Eu nunca disse isso. Claro que não, amor.
Helena suspirou dramaticamente. É exatamente por isso que precisamos conversar. Sofia anda confusa, fantasiando coisas, inventando histórias. Achei que seria melhor um ambiente mais estruturado. Eu não estou inventando, Sofia gritou, se separando do pai para encará-lo. Papai, ela é cruel comigo. Ela grita, ela me machuca, ela diz coisas horríveis. Eduardo olhou entre as duas mulheres na sua vida. Uma que ele amava, outra que ele estava começando a descobrir que havia sido cego para amar. Sofia tem uma imaginação muito ativa, Helena disse calmamente. Desde a morte da mãe, ela às vezes confunde realidade com... Basta! A voz de Carla cortou o ar como um raio. Todos se viraram para ela. A empregada humilde havia desaparecido, substituída por uma mulher com fogo nos olhos e determinação no queixo. Senhor Eduardo, meu nome é Carla Silva. Trabalho aqui há 1 mês e tenho algumas coisas para lhe mostrar. Eduardo, não escute ela. Helena se apressou. Ela foi flagrada roubando minhas joias. Está inventando histórias para... Eu não roubei nada. Carla disse firmemente, tirando o celular do bolso. Mas gravei tudo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo, Helena tentou novamente. Você vai acreditar numa empregada qualquer contra... Contra o quê? Eduardo perguntou, sua voz perigosamente baixa. Contra a mulher que eu amo? Ou contra a mulher que pode estar maltratando minha filha? Carla tocou a tela do celular. A voz de Helena preencheu a cozinha, nítida e inconfundível. Você é uma inútil, uma completa inútil. O rosto de Eduardo ficou branco como papel. Continua, ele disse para Carla. Ela reproduziu mais gravações. Helena gritando, xingando, chamando Sofia de fardo, de monstro. Eduardo escutou cada palavra, cada tom cruel, cada insulto dirigido à sua filha. Para! Ele disse finalmente, sua voz quebrada. Helena estava pálida, mas ainda tentava manter o controle. Eduardo, isso foi tirado de contexto. Você sabe como é educar uma criança difícil. Difícil? Eduardo se virou para ela lentamente. Você chamou minha filha de monstro, de fardo. Eu estava estressada, você estava viajando, ela estava sendo impossível. Ela tem 12 anos, Eduardo explodiu. Ela perdeu a mãe há 6 meses e você a chama de monstro? Sofia estava colada ao pai agora, chorando silenciosamente. Carla não havia terminado. Tem mais, Sr. Eduardo. Ela mostrou as fotos, os braços de Sofia com marcas, a menina chorando, os momentos de terror capturados discretamente. E tem isso. Carla mostrou as conversas do WhatsApp de Helena. Ela estava planejando se livrar de Sofia, convencer o senhor a mandar ela para longe. Eduardo leu as mensagens, sua face ficando mais escura a cada palavra. Quando chegou na parte sobre dinheiro que deveria ser nosso, sua mandíbula se contraiu perigosamente. Você, ele se virou para Helena, se aproximou da minha filha pelo meu dinheiro. Eduardo, não é assim. Minha filha! Ele rugiu. Você maltratou minha filha para conseguir acesso à minha conta bancária. Helena finalmente perdeu a compostura. Você acha que foi fácil? Aturar uma criança chorona e problemática? Fingir que gostava dela quando você nem estava aqui para ver o trabalho que dava? O silêncio que se seguiu foi mortal. Sai da minha casa, Eduardo disse, sua voz tão baixa que era quase um sussurro. Eduardo, sai da minha casa. Ele gritou, fazendo até as janelas tremerem. Agora! E se você chegar perto da minha filha de novo, se você pensar em chegar perto dela, eu destruo você. Eu acabo com sua vida social, suas amizades, sua reputação. Você some da minha vista e da vida da minha filha para sempre. Helena olhou ao redor desesperadamente, procurando algum apoio, alguma saída. Mas encontrou apenas olhares de desprezo, de Eduardo, de Carla, até de Sr. José, que havia aparecido na porta da cozinha ao ouvir os gritos. Vocês vão se arrepender disso, ela disse, tentando manter alguma dignidade enquanto caminhava em direção à porta. Todos vocês.
A única coisa de que me arrependo, Eduardo disse, é não ter visto isso antes. Helena parou na porta, se virou uma última vez. Sofia, ela disse, sua voz voltando àquele tom meloso e falso. Você sabe que eu te amo, não é? Tudo que eu fiz foi para te ajudar a crescer, a se tornar uma pessoa melhor. Não! Sofia saiu de trás do pai, enfrentando Helena pela primeira vez. Você nunca me amou. Você me odiava. Você queria que eu desaparecesse. A pequena Sofia, que havia sido intimidada e quebrada por meses, finalmente encontrou sua voz. Você é cruel e mentirosa, e eu nunca mais quero ver você. Helena ficou parada por um momento, sua máscara finalmente caindo completamente. Por um segundo, ela mostrou quem realmente era. Não uma mulher sofisticada e elegante, mas alguém pequeno, mesquinho, incapaz de amor verdadeiro. Que seja, ela disse finalmente. Mas lembra de uma coisa, Sofia. Você vai precisar de uma mãe um dia. E quando você perceber que não tem ninguém, vai se arrepender de ter me perdido. Ela já tem uma mãe, Eduardo disse, olhando para Carla com gratidão e respeito. Várias, na verdade. Pessoas que a amam de verdade. Helena saiu batendo a porta, seus saltos ecoando pelo hall até desaparecer para sempre de suas vidas. Eduardo se ajoelhou na frente de Sofia, segurando o rosto da filha entre as mãos. Meu amor, me perdoa. Me perdoa por não ter visto, por não ter protegido você. Não é sua culpa, papai. Sofia soluçou. Você não sabia. Mas eu deveria saber. Sou seu pai. É meu trabalho cuidar de você. Carla observava a cena com lágrimas nos olhos, preparando-se para se retirar discretamente, mas Eduardo a chamou. Carla, ela se virou. Obrigado, ele disse simplesmente. Obrigado por proteger minha filha quando eu falhei em fazer isso. Eu só fiz o que qualquer pessoa decente faria. Não, Eduardo balançou a cabeça. Você fez o que uma mãe faria. Você arriscou tudo por uma criança que mal conhecia. Ele se levantou, ainda segurando Sofia contra si. Eu gostaria de te oferecer um emprego permanente, não como empregada, como governanta, administradora da casa. E ele hesitou. Se você quiser, como figura materna para Sofia. Carla olhou para Sofia, que a observava com esperança brilhando nos olhos pela primeira vez em meses. Seria uma honra, Carla respondeu. E pela primeira vez desde a morte de Ana, a mansão dos Castelo Branco se sentiu como um lar novamente. 6 meses depois, a mansão havia se transformado completamente. O que antes era um mausoléu silencioso e tenso, agora ecoava com risadas, conversas animadas e a música que Sofia voltara a tocar no piano. Uma habilidade que Helena havia proibido, dizendo que fazia muito barulho. Eduardo havia mudado também. O empresário workahólico ainda existia, mas agora ele fazia questão de estar presente. Jantares em família eram sagrados. As viagens de negócios foram drasticamente reduzidas. E ele havia começado terapia familiar com Sofia. Como foi a escola hoje? Eduardo perguntou durante o jantar, uma rotina que ele não perdia por nada. A professora de português disse que minha redação sobre pessoas que admiramos foi a melhor da turma. Sofia sorriu, olhando para Carla. Escrevi sobre você. Carla sentiu os olhos marejarem. A menina que meses atrás mal conseguia formar frases completas, agora estava se destacando na escola. E você, pai? Como foram as reuniões? Eduardo sorriu. Sofia havia voltado a chamá-lo de pai, ao invés do formal papai, e isso o encheu de orgulho toda vez. Bem, fechamos o contrato com a empresa japonesa. Mas o mais importante é que agora as reuniões terminam às 5, para eu poder chegar a tempo do jantar. Dr. Miranda, o psicólogo da família, havia explicado que Sofia desenvolvera sintomas de estresse pós-traumático devido aos meses de abuso psicológico. Pesadelos, ansiedade, baixa autoestima. Mas com amor, paciência e terapia, ela estava se recuperando notavelmente. Carla, Eduardo disse, chegou uma carta para você hoje, do escritório de advocacia. Carla pegou o envelope com curiosidade.
Dentro, uma notificação oficial. Helena Cristina Monteiro havia sido indiciada por maus-tratos contra menor e tentativa de extorsão. As evidências coletadas por Carla, combinadas com o depoimento de Sofia e o testemunho de Senhor José, haviam sido suficientes para que o Ministério Público abrisse um caso criminal contra Helena. Ela também enfrentava processos civis. Eduardo estava processando-a por danos morais contra Sofia. Ela vai ser punida? Sofia perguntou, lendo por cima do ombro de Carla. A justiça seguirá seu curso, Eduardo respondeu cuidadosamente. Eles haviam decidido ser honestos com Sofia sobre o processo, mas sem alimentar sentimentos de vingança. Eu não quero que ela sofra, Sofia disse pensativamente. Só quero que ela nunca mais machuque nenhuma criança. Eduardo e Carla trocaram um olhar de orgulho. A menina estava desenvolvendo uma maturidade emocional impressionante. Após o jantar, enquanto Sofia fazia lição de casa, Eduardo e Carla se sentaram no jardim para conversar. Outra nova tradição da casa. Como você acha que ela está? Eduardo perguntou, observando Sofia pela janela da sala. Melhor a cada dia, Carla respondeu. Ainda tem pesadelos às vezes. Ainda se assusta quando alguém fala mais alto. Mas ela está voltando a ser criança. Ontem eu a encontrei rindo sozinha lendo um livro. Fazia meses que eu não via ela rir assim. Eduardo assentiu, um sorriso triste no rosto. Ana ficaria orgulhosa de como ela está se recuperando e mais orgulhosa ainda de você. Seu Eduardo, Carla começou. Eduardo, ele corrigiu. Quantas vezes preciso dizer, você é família agora, não empregada. Eduardo, ela sorriu. Posso perguntar uma coisa? Claro. Por que você confiou em mim? Naquele dia, quando era minha palavra contra a de Helena, por que você me escutou? Eduardo ficou em silêncio por um momento, observando as estrelas. Porque, ele disse finalmente, eu vi nos seus olhos a mesma coisa que via nos olhos da Ana quando ela olhava para Sofia. Amor incondicional. Helena nunca teve isso. Eu estava tão cego pela minha própria dor que não conseguia ver a diferença. Você não estava cego, estava ferido. Mesmo assim, quase custou a sanidade mental da minha filha. Eduardo suspirou. Se você não tivesse aparecido... Mas eu apareci, Carla disse firmemente. E Sofia está bem. É isso que importa. Naquele momento, Sofia apareceu na porta do jardim, de pijama. Posso ficar com vocês mais um pouquinho? Claro, amor. Eduardo abriu os braços e ela se aconchegou ao lado dele. Carla, Sofia disse, você pode me contar de novo a história de quando você era pequena? Era uma história que Sofia pedia para ouvir com frequência. Como Carla havia superado uma infância difícil, estudado à noite enquanto trabalhava, criado seu filho sozinha e nunca desistiu de acreditar que dias melhores viriam. Era uma vez uma menina que achava que não valia nada. Carla começou, e Sofia se aconchegou melhor para escutar. Hospital Santa Casa, maternidade. Ela é perfeita, Sofia sussurrou, segurando delicadamente a bebê nos braços. Aos 17 anos, Sofia havia se tornado uma jovem linda, confiante e profundamente empática. Ela estava no último ano do ensino médio, com notas excelentes e uma carta de aceitação da USP para psicologia, queria ajudar crianças que passaram por traumas como ela. Tem certeza de que querem que eu seja a madrinha? Sofia perguntou, olhando de Eduardo para Carla. O casal havia se casado 2 anos atrás, numa cerimônia simples, mas emocionante. Sofia havia sido a dama de honra e quem entregou Carla no altar. Uma reversão simbólica de papéis que não deixou nenhum olho seco na igreja. Absoluta, Carla respondeu, ainda exausta do parto, mas radiante. Ana Carla Castelo Branco não poderia ter madrinha melhor. Eduardo se aproximou, beijando a testa da esposa e da filha recém-nascida. Ana Carla, ele murmurou, em homenagem às 2 mulheres mais importantes da minha vida. Sofia sorriu, lágrimas de alegria nos olhos.
Ela havia sugerido o nome, uma forma de honrar a mãe biológica e a mãe do coração que a havia salvado. Papai, Sofia disse. Ela havia voltado a chamá-lo de papai depois do casamento, uma regressão feliz à infância recuperada. Você acha que a mamãe Ana está vendo? Tenho certeza, Eduardo respondeu. E ela está orgulhosa da mulher incrível que você se tornou. Do corredor veio uma multidão de visitantes. Lucas, o filho de Carla, agora formado em engenharia e trabalhando na empresa de Eduardo. Sr. José, aposentado, mas ainda fazendo parte da família. Dr. Miranda, o psicólogo que havia acompanhado a recuperação de Sofia. E até Dona Francisca, a antiga cozinheira, que havia pedido desculpas anos atrás por não ter protegido Sofia. Cadê minha afilhada? Lucas brincou, estendendo os braços. Calma, tio Lucas, Sofia riu. Ela acabou de nascer. Enquanto todos se revezavam para conhecer a bebê, Eduardo puxou Carla de lado. Em que você está pensando? Ele perguntou, notando o olhar distante da esposa. Em como a vida é engraçada, Carla respondeu. 5 anos atrás, eu era uma empregada desesperada, tentando proteger uma menina que mal conhecia. Hoje você é minha esposa, mãe da Sofia, e acabou de dar à luz nossa filha, Eduardo completou. E Helena? Carla balançou a cabeça. Helena havia sido condenada a 2 anos de prisão e serviços comunitários. Após cumprir a pena, havia se mudado para outro estado. Pelo que sabiam, nunca se casara ou tivera filhos. Talvez uma misericórdia do universo. Não penso mais nela, Carla disse honestamente. Ela foi um capítulo ruim numa história que acabou sendo linda. Sofia se aproximou, devolvendo a bebê para Carla. Mãe, ela disse. Ainda era um milagre para Carla ouvir essa palavra. Posso fazer o discurso no batizado? Claro, amor. O que você quer dizer? Sofia sorriu, e naquele sorriso, Eduardo viu a menina assustada que conhecera 5 anos atrás, transformada numa jovem forte e cheia de esperança. Quero contar para todos como às vezes os anjos vêm disfarçados de empregadas domésticas, ela disse, olhando para Carla com amor infinito. E como o amor verdadeiro sempre vence, mesmo quando parece que o mal vai triunfar. Carla começou a chorar, lágrimas de felicidade, de gratidão, de um coração que havia aprendido que valer a pena lutar pelas pessoas que amamos. E, Sofia continuou, quero dizer que esta família é a prova de que não precisamos nascer juntos para sermos irmãos. Não precisamos dividir sangue para sermos parentes. Às vezes, escolhemos nossa família, e eu escolhi vocês. Do outro lado da janela do hospital, o sol se punha sobre São Paulo, pintando o céu de dourado. E naquele quarto cheio de amor, uma família não convencional, mas perfeitamente unida, celebrava não apenas o nascimento de uma nova vida, mas o renascimento de todas as vidas que o amor havia tocado e transformado. Esta história nos lembra que todos nós temos o poder de ser o anjo da guarda de alguém. Às vezes, proteger uma criança significa arriscar tudo, nossa segurança, nosso emprego, nossa reputação. Mas quando vemos injustiça acontecendo, especialmente contra os mais vulneráveis, não podemos simplesmente fechar os olhos. Carla não era rica, não tinha poder, não tinha influência, mas tinha algo mais poderoso. A coragem de fazer o que era certo, mesmo quando parecia impossível vencer. Se você conhece uma criança que precisa de proteção, seja a voz que ela não consegue encontrar, seja a força que ela não tem, seja o adulto que você gostaria que tivesse aparecido para você quando você era pequeno. Porque no final, não são os castelos ou as mansões que fazem um lar. São as pessoas dispostas a lutar pelo amor verdadeiro. Compartilhe esta história se ela tocou seu coração, porque talvez ela chegue a alguém que precise ler sobre anjos disfarçados de gente comum, fazendo a diferença na vida de quem mais precisa.